dia, amados. Louvamos a Deus por mais uma vez termos a oportunidade de compartilharmos com os irmãos um texto bíblico e uma breve reflexão para esta manhã de domingo. Espero encontrá-los bem, espero encontrá-los na dependência total e completa do Senhor. Espero que a graça, o poder, o amor do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês, na vida de todos os membros da Igreja Batista em Jardim Santa Terezinha. O texto que nós queremos compartilhar com vocês nesta manhã se encontra em Atos capítulo 16, versículos 25 e 26, que dizem assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Logicamente, são dois versículos inseridos dentro de um contexto em que encontramos o apóstolo Paulo e o seu companheiro de viagem Silas, quando, se dirigindo todos os dias a um determinado lugar para oração, eles se encontravam com uma jovem, diz o texto bíblico, possuída de um espírito adivinhador e que dava muito lucro àqueles que exploravam este espírito adivinhador na vida daquela jovem. Essa jovem era uma escrava de Satanás, era uma escrava de um demônio, era uma escrava da exploração de pessoas cujos corações, distantes de Deus, fazem uso de pessoas que vivem nesta situação para poderem obter ganhos e lucros e dinheiro. Claro, de forma pecaminosa, de forma que desagrada o coração de Deus. O fato é que Paulo e Silas se encontravam com essa jovem todos os dias, diz o texto bíblico, e isso se passou por vários dias, até que determinado dia, o apóstolo Paulo, já indignado com a situação, porque aquela jovem dizia todas as vezes que se encontrava com Paulo e Silas, esses homens são filhos do Deus Altíssimo e lhes anunciam a salvação. O apóstolo Paulo, incomodado com a situação, em determinado dia, virando-se para aquela jovem, pediu e ordenou que o espírito imundo deixasse a vida daquela jovem. Aquela jovem, liberta então deste demônio opressor e também liberta daqueles que a escravizavam, passou então na sua liberdade, e quero acreditar, servir a Deus e viver de forma livre e viver de forma que viesse glorificar o nome do Senhor. Mas o que nós queremos destacar neste texto é que, apesar de essa jovem ter sido liberta e quero acreditar ter sido transformada pelo poder de Deus, aqueles que exploravam o espírito adivinhador na vida desta jovem tomaram o apóstolo Paulo e seu companheiro de viagem Silas e, enraivecidos por conta do lucro que não mais teriam, lançaram às autoridades os servos do Senhor, Paulo e Silas. As autoridades, apanhando os servos do Senhor, Paulo e Silas, os açoitaram, e diz o texto bíblico que realmente eles foram muito machucados com os açoites que sofreram e foram lançados na prisão. O interessante aqui, nesse texto que nós destacamos em nossa leitura, é que a prisão não os manteve calados diante de uma situação que para muitos de nós, claro, é uma situação vergonhosa, é uma situação que poderia trazer muito sofrimento, muita angústia, muita dor, porque afinal de contas eles estavam anunciando o reino de Deus, proclamando o evangelho do Senhor, e aqui nesse sentido e por conta disso eles acabaram sofrendo açoites
e prisão. Mas o que eu quero trazer para nós hoje, nesta manhã de domingo, é o fato de que, ainda que presos, Paulo e Silas, por volta da meia-noite, em uma prisão escura, em uma prisão fria, na companhia de outros presos também que estavam ali, e de um carcereiro que a ele foi ordenado que cuidassem muito bem do apóstolo Paulo e de seu companheiro de viagem Silas. Eles começaram a cantar e a orar. Isto é muito interessante, porque em uma situação em que poderíamos dizer, vamos ficar calados em nosso sofrimento, em nossa angústia, em nossa dor e, por que não dizer também, em nossa solidão, ao invés de terem esta atitude, a atitude deles foi bem diferente, porque diz o texto e afirma, eles estavam orando e cantando ao Senhor. Isso nos chama sim a atenção, porque nós estamos vivendo hoje uma situação de isolamento social, estamos vivendo um tempo em que poderíamos sim estar entrando em um estado depressivo, onde poderíamos sim estar vivenciando uma tristeza, uma angústia, uma dor em nosso coração, e até poderíamos estar nos perguntando por que Deus permitiu ou por que Deus permite que coisas assim aconteçam conosco, que somos servos de Deus, que anunciamos o Evangelho, que proclamamos as palavras de salvação por meio de Cristo Jesus, porque Deus permite que situações como estas aconteçam em nossa vida. Ora, Deus permite, é ação de Deus. Se não fosse para acontecer, de fato e em verdade, Deus não permitiria que acontecesse conosco. Mas esta tragédia e este acontecimento ocorre em todo o mundo. E pessoas, sim, estão sofrendo, pessoas estão, sim, angustiadas, pessoas estão, sim, infectadas, pessoas, sim, estão precisando e necessitando do conforto, do consolo do Senhor, porque perderam muitos entes queridos. Mas eu penso em nós que estamos sendo guardados, protegidos, temos tido da parte do Senhor a proteção com relação à nossa saúde, estamos vivenciando esta proteção, este cuidado de Deus todos os dias, até este momento em nossas vidas. E hoje pela manhã, dizendo sobre isto, me deparei com um versículo bíblico que dizia, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, louvado seja Deus, porque a mão de poder do Senhor tem sido sobre a nossa vida. E nós temos sim experimentado livramentos, nós temos sim experimentado a graça de Deus atuando em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração, e temos sido guardados pelo Senhor. Ainda que em isolamento social, temos sido guardados pelo Senhor. Para mim, é motivo de gratidão, é motivo de louvor, de adoração ao Senhor, mas é motivo também de elevarmos a Deus a nossa voz, o nosso pensamento, de entregarmos o nosso coração ao Senhor e de pedirmos a Ele que continue sendo gracioso, que continue sendo misericordioso para conosco. E é interessante, voltando-nos para o texto bíblico, diz que o apóstolo Paulo e Silas estavam presos junto com outros presos e também sob a guarda de um carcereiro, mas que esta situação não tirou deles aquilo que eles tinham e que havia de melhor em suas vidas, que era a busca da presença do Senhor e também cânticos de adoração ao Senhor. E é interessante que o texto bíblico diz que os outros presos ali os ouviam cantar, e os outros presos também os ouviam buscando a presença de Deus através da oração.
Eu penso que em nossas casas hoje, nós também temos elevado a nossa voz a Deus, e eu acredito também que nós temos elevado a nossa voz em cânticos de adoração ao Senhor, em cânticos de louvor ao Senhor, e eu acredito sim que o que tem acontecido em nosso meio é graça de Deus atuando em nossas vidas. Eu acredito sim, de fato, que muitas pessoas têm ouvido o nosso clamor, têm ouvido a nossa oração, têm ouvido o nosso cântico, e acredito de fato e de verdade que ao ouvir-nos entoar cânticos de adoração, de louvor ao Senhor, ao ouvir-nos os pedidos de oração que temos feito ao Senhor, porque não temos orado somente por nós, mas temos orado também pelo mundo e por aqueles que têm passado pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas e lutas que nós temos passado em nossos dias. Ao ouvir-nos cantando, ao ouvir-nos orando, ao ver-nos buscando a presença de Deus, acredito sim que a pergunta que tem sido feita no coração e na mente de cada uma dessas pessoas é: como este povo tem feito isto? Como esse povo tem agido desta maneira? Por que eles continuam buscando a presença de Deus, tendo gratidão nos seus corações, apesar de tudo o que tem acontecido a eles? E o nosso papel de fato é este, meus irmãos. A nossa atuação neste momento de nossas vidas e na história deste mundo, de fato, tem sido agradar o coração de Deus. E quando nós estamos dentro de nossa casa, nesse tempo de isolamento social, buscando a presença de Deus, cantando junto com a nossa família, a nossa voz tem sido ouvida do lado de fora de nossa casa. E as pessoas têm visto isto em nós. E é muito interessante, quando Paulo e Silas cantam e oram ao Senhor, diz o texto bíblico que há um grande terremoto, as prisões são abertas e o carcereiro que os guardava, temendo, porque os presos poderiam ter fugido, ele tenta tirar a sua própria vida. O apóstolo Paulo, em testemunho do poder de Deus, diz: não faça tal coisa, que todos nós estamos aqui. Ou seja, o poder de Deus é manifesto naquela prisão. Os cânticos de adoração chegam à presença de Deus, os pedidos de oração chegam à presença de Deus, as cadeias são quebradas. E é interessante o que acontece também na vida do carcereiro, porque há aquele horário da noite, já madrugada, o carcereiro toma Paulo e Silas, limpa as suas feridas, os leva para a sua casa, e lá eles ouvem a proclamação da palavra do Evangelho que liberta, que salva, que transforma. Mas até mesmo antes de Paulo e Silas irem à casa do carcereiro, eles respondem à pergunta do carcereiro, o qual se dirige a eles e diz: Senhores, o que posso fazer para que eu seja salvo? E o apóstolo Paulo, tomando a palavra, diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, já na casa do carcereiro, Paulo e Silas pregam a palavra de Deus. Toda a casa, ou seja, a família do carcereiro é salva, inclusive o carcereiro, e naquela mesma hora da noite eles são batizados porque creram no Senhor Jesus. Então, irmãos, para finalizar este vídeo, para finalizar a minha fala nesta manhã, eu digo que continuemos cantando, continuemos orando, continuemos buscando a presença de Deus, sem medo, porque quando tudo isto passar, o resultado nós veremos em nossas igrejas, pessoas se rendendo aos pés de Cristo, porque nós buscamos a Deus, nós continuamos cantando louvores de adoração, continuamos com gratidão em nosso coração, apesar da situação que nos cerca. Amados irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês e que a graça de Deus continue sendo sobre a nossa vida. Que Deus
te dê sabedoria, que Deus te oriente, que Deus te proteja, que Deus seja com a sua casa, com a sua família e com a nossa igreja. Vamos continuar adorando ao Senhor e buscando a sua presença. É o meu desejo, é a minha oração e existe em meu coração gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito a cada um de nós. Que Deus te abençoe. Que Deus continue falando ao seu coração, no nome bendito e precioso de nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Amém.